Olá você! E aí, estamos firmes na missão, estamos seguindo aqui juntos, como sempre. Um prazer estar aqui com você em mais um vídeo, mais uma análise, mais um bate-papo. Eu estou flexibilizando os approaches dos vídeos para te dar vários elementos para você poder estudar e conhecer um pouquinho mais sobre análise fundamentalista, avaliação de empresas. E hoje eu decidi pegar uma funcionalidade que é o raio-x e associar o raio-x ao que eu chamo dos 7 pilares da análise fundamentalista clássica. Então, qual que é o nosso objetivo de hoje? É entender o quê? Depois que eu fiz aquele trabalho de campo, que eu comentei no último vídeo, quais que são as áreas que eu tenho que me atentar de forma a me organizar para fazer uma análise completa, para fundamentar aquilo que eu venho chamando de tese de investimento. Então, só para a gente lembrar, eu peguei aqui aleatoriamente a Braskem, eu estou logado aqui no Pro, mas o meu objetivo é clicar aqui, ó, ver mais, cliquei aqui, apareceu ó, o raio-x. Dá para nós uma série de informações financeiras sobre a companhia. Então, o que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é a construção da história para você poder começar a montar a sua tese de investimento. Então, esse primeiro pilar, ele está associado a quê? Está associado a entender como o setor funciona e, por conseguinte, quais são as formas da empresa ganhar dinheiro. É uma visão bastante robusta do modelo de negócio da companhia, tanto do ponto de vista absoluto, mas principalmente comparativo. É importante você incorporar outras empresas na análise para você ter uma melhor resolução, criar um contraste de análise. Então esse é o primeiro pilar, conhecimento do setor e do negócio. O segundo que eu abordei alguns aspectos, alguns documentos, se você não viu, está no vídeo da semana passada. Então, por exemplo, o segundo pilar, análise da natureza patrimonial da companhia. Alguns elementos que eu posso olhar nesse segundo pilar. Então, por exemplo, ativos totais, a evolução dos ativos. Lembrando, o que são os ativos? São os bens e direitos da companhia. No caso da Braskem aqui, os ativos vieram crescendo. Isso, a interpretação que nós temos é que hoje estamos falando de uma empresa que administra muito mais recursos que administrava, por exemplo, em 2012. Contabilmente, os ativos são bens e direitos. Dentro do nosso contexto aqui, são os recursos que a empresa administra com o objetivo de gerar caixa. Isso faz parte do primeiro pilar, inclusive. O patrimônio líquido, idem. O que o patrimônio líquido dá para nós? O quanto que esses ativos foram financiados pelos acionistas. Inclusive, eu escolhi a Braskem, agora eu lembrei, por um aspecto específico. Ela atingiu patrimônio líquido negativo. Meu Deus, o que é isso? É que ao longo do tempo ela acumulou tantos prejuízos que ela literalmente perdeu todo o dinheiro dos acionistas. Então, a única coisa que tem na conta de patrimônio líquido, a grosso modo, é prejuízos acumulados. Então, quem está financiando os ativos da empresa hoje são os credores e terceiros. Então, a gente vai olhar tanto os ativos como um todo, quanto a parte que cabe ao acionista. O caixa é a quantidade de dinheiro que a empresa tem estocado. Lembrando, quanto maior o caixa, eu costumo dizer que caixa é oxigênio. O caixa, ele é bom quando a gente entra no momento de dificuldade, como a gente viu agora na pandemia, e o caixa vai ser justamente o tubo de oxigênio para que essa empresa possa sobreviver nessa fase atípica. Se a empresa tem muito pouco caixa, ela fica menos resiliente a esses momentos. Se a empresa tem muito caixa, ela fica sólida, mas aí ela vai ter um problema de que parte do retorno que ela está dando para o acionista vem do mercado financeiro e não da operação como um todo. Então, acho que cabe essa reflexão aqui. E tem vários outros elementos, mas dentro do segundo pilar, aqui olhando para o raio-x, o que seria importante a gente avaliar? Ativos totais, caixa e patrimônio líquido. Tem mais coisa, mas já é o segundo momento. Ah, professor, e dívida bruta e dívida líquida? Os componentes de análise da dívida é uma coisa que pode ser crucial em termos de análise de risco do negócio. Aqui na minha proposta, eu separei
e chamei de quinto pilar, que é a análise de endividamento e alavancagem. Então, a trajetória do endividamento, a trajetória da alavancagem financeira da companhia, que eu já tive a oportunidade de abordar aqui na playlist, aqui no canal, a gente examina utilizando o quinto pilar. O terceiro pilar, então, primeiro, análise qualitativa do negócio do setor, segundo, análise do balanço, agora terceiro é a análise do resultado e da rentabilidade. Então, o que o Trademap traz para nós aqui? As vendas, o resultado bruto, o EBITDA, depreciação e amortização, o EBIT, que é o EBITDA de cunho contábil, e nos dá também o lucro líquido. Então, você tem uma visão horizontal da DRE. O que você vai examinar aqui? Se a empresa está melhorando ou piorando a sua respectiva entrega de resultado. Além disso, eu associei no terceiro pilar a análise da rentabilidade, que aqui no raio-x fica indicadores financeiros, as margens, 1, 2, 3, 4 margens, o ROI, o ROA e o ROIC. As margens, o ROI, o ROA e o ROIC também fazem parte do terceiro pilar, resultado e rentabilidade. A gente tem um mapeamento geral de se a empresa está entregando valor para os stakeholders / acionista ou destruindo valor. Então, em ordem de importância, uma compreensão da entrega de resultado é fundamental, não tem o que fazer, temos que estar firme nessa linha. Então, a gente concluiu aqui o terceiro pilar. O quarto pilar, não temos aqui os dados ainda, eles estão incorporados, se eu não me engano, só na versão Pro, que são aqueles dados que eu abordei no vídeo, aqui na playlist, que eu falei de capital de giro. O quarto pilar está associado ao capital de giro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de estoque, etc. e tal. Que a gente consegue ter uma visão do capital de giro. Se você não tem contato com esse entendimento ainda, fica a minha recomendação, volta, se eu não me engano 2 vídeos para trás eu abordei o tema capital de giro. Então agora eu estou associando ele ao quarto pilar da análise fundamentalista clássica. O quinto é o endividamento, já comentei aqui, só para você pôr aí na sua listinha. O sexto são os múltiplos, ou que aqui no raio-x nós chamamos de indicadores de mercado, que é o preço-lucro, PVPA. Aqui dentro desses múltiplos, que tem vários que podem ser calculados, inclusive são calculados pela plataforma, nós vamos selecionar aqueles que nos convêm. Se é uma empresa boa pagadora de dividendos, a gente vai focar no dividend yield. Se é uma empresa que a gente vê potencial de crescimento, vamos focar no PL. Se é uma empresa que está passando por um momento muito ruim, mas se você acha que ela pode melhorar, o PVPA pode te ajudar. Então, o que é a análise dos indicadores financeiros? É quando você incorpora um pouco do histórico, que são os dados financeiros, ao preço da bolsa, que é uma medida de expectativa do futuro. Então você tenta olhar nos múltiplos, nos indicadores de preço, essa relação entre o fundamento, que é histórico, e a expectativa que está embarcada no preço, inclusive para poder afirmar se uma determinada ação está cara ou barata. E o sétimo pilar, para a gente concluir a nossa jornada do entendimento da análise fundamentalista clássica, é o valuation propriamente dito, que é um processo de avaliação de ativo que aqui no Trademap nós podemos utilizar o sétimo pilar com base na análise de terceiros. Como é que a gente faz isso? A gente fecha aqui, a gente volta aqui para as empresas, nós temos que encontrar a Refinitiv. A Refinitiv, ela dá para nós a cobertura dos analistas de plantão. Então, se uma empresa tem 12 analistas, quantos estão indicando compra, quantos estão indicando manutenção, quantos estão indicando venda? Para a gente ver como esses profissionais das instituições financeiras estão precificando o ativo. Então, a gente pode aqui no Trademap aplicar a análise do sétimo pilar usando o valuation de analistas profissionais. Então fica a dica. Também aqui na playlist eu já fiz um vídeo dando mais detalhes sobre a Refinitiv. Bacana? Então era essa a massa. Vamos fazer aquela recapitulação geral naquela máxima, né? Recordar é viver. Então vem comigo. Levanta a mão aí. Primeiro pilar, análise do setor e do negócio.
Segundo, análise patrimonial. Terceiro, análise de resultado e rentabilidade. Quarto, análise do capital de giro. Quinto, análise do endividamento. Sexto, análise dos múltiplos. E sétimo, valuation. Se você passar pelos 7 pilares, a sua tese de investimento ela é blindada. Você vai saber exatamente o que você está fazendo e vai ter muito mais segurança para investir. Espero que você também tenha gostado desse conteúdo. Faço aqui com muito carinho. Se você gostou, deixa o seu like e também não deixe de compartilhar. Quer conhecer mais sobre a análise fundamentalista clássica? Acesse o link aqui do projeto Investidor Raiz, que você vai acessar uma área de membros com mais de 100 videoaulas, detalhando bastante tudo aquilo que eu tenho comunicado aqui na minha playlist. Inteiramente grátis, só clicar, assinar e seguir. Legal? Então ficamos assim juntos na missão. Semana que vem estamos de volta. Um forte abraço do Prof. Giacomo.